Olá, turma do terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula de arte com a professora Sheila. Ainda estamos aí no nosso terceiro bimestre e hoje nós vamos falar sobre a unidade 10 e o tema é desenhos e símbolos indígenas. Vamos continuar falando aí sobre os nossos povos indígenas e cultura indígenas. No Brasil, encontramos vários povos indígenas espalhados por todo o território. Cada grupo tem sua forma de viver, suas histórias e seus rituais, que estabelece uma cultura própria de cada povo. É importante que vocês entendam que cada povo, cada tribo indígena tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser. Eles até podem ser parecidos, né? Tem algumas coisas que são muito semelhantes, mas isso não quer dizer que são iguais. Cada tribo, cada etnia tem a sua maneira de ser, tem o seu jeito de ser e as suas histórias. Os povos indígenas, eles produzem uma série de objetos artesanais e nós podemos observar toda a arte deles porque eles gostam de mostrar a arte deles. Inclusive, sempre tem artesanato, né? Sempre que a gente vai numa feira, a gente também encontra artesanato das tribos indígenas. Isso é muito legal. Eles fazem cestas, potes, eles fazem os cocares, que são lindos, bem coloridos, colares, pulseiras, né? Todas essas coisas fazem parte do dia a dia da cultura indígena. O artesanato indígena é diverso e está relacionado com a cultura de cada povo. A maioria das criações é de grande beleza. Aliás, a beleza está presente nos objetos, nas pinturas corporais, nos adereços que cada povo indígena usa no seu cotidiano. O conceito de arte não existe nas culturas indígenas, mas a beleza está presente rotineiramente na vida deles, nos rituais e nas suas histórias. Prazer em conhecê-lo. Bem, gente, aqui nós temos um líder, que é um cacique, chamado Raoni Metukiti. Ele nasceu em 1930 no estado de Mato Grosso, na Amazônia brasileira. Raoni é o cacique do povo Kayarpó e é um dos maiores líderes do movimento indígena do Brasil. Ele é muito conhecido, inclusive mundialmente, por sua luta pela preservação ambiental e pelos direitos dos povos indígenas. Nós temos vários índios, não é só o Raoni, tá? Não é só esse cacique, mas temos vários índios que lutam pelos direitos do seu povo. E tá certo, né? Eles precisam realmente lutar pelos direitos deles. E o Raoni é bem conhecido não somente aqui no Brasil, mas também lá fora. Vamos falar sobre os grafismos indígenas. A maioria das comunidades indígenas cria desenhos usando linhas e formas geométricas. Esses desenhos eles vão se repetir e nós chamamos esse desenho de grafismos. Os indígenas eles enfeitam os objetos, o próprio corpo com esses desenhos. Porém, é interessante que vocês entendam que esses desenhos não são feitos somente pela beleza. Os desenhos têm uma forma, na verdade, eles querem se comunicar, tá? Eles querem, através dos desenhos, se comunicar. Eles estão mostrando os elementos que existem no seu mundo. Cada grupo tem o seu grafismo e seus desenhos representam as suas crenças e identificam, olha que interessante, identificam a tribo a qual o indígena pertence. Então, muitas vezes, quando você vê um índio pintado, feito desenho, aquilo ali ele está querendo dizer que ele é de certa tribo. As tribos, elas têm desenhos diferenciados, por mais que pareçam, porque as linhas, as formas geométricas, muitas vezes são
bem parecidas, mas não são a mesma coisa, tá bom? E cada tribo tem o seu. Os grafismos são como uma escrita feita de desenhos. Cada povo tem os seus próprios desenhos, que são símbolos de elementos da natureza e da vida. Um grafismo pode simbolizar água, outro desenho pode simbolizar uma cobra e assim por diante. Para conhecer a simbologia de cada grafismo, é preciso estudar as crenças e os hábitos do povo que os criou. Por exemplo, tem tribo que eles criam um certo tipo de desenho para meninas, para moças. Para os rapazes já é um outro tipo de desenho, já é um outro tipo de desenho no corpo, tá? Para as crianças, um totalmente diferente. E aí vocês podem observar esses grafismos aí dessas tribos. Nós temos a tribo Yanomami, os povos Yanomamis e os Carajás. Podem observar que são desenhos diferentes, né? Por mais que sejam linhas, mas as linhas elas não são iguais. Tem linhas onduladas, tem linhas retas. As linhas mudam e os grafismos e os desenhos mudam de acordo com aquela tribo. Os grafismos eles são feitos com tintas naturais. Urucum, genipapo, também tem o carvão, tá? Nas cores vermelha e preta. Aí nós temos a ilustração com os desenhos que são detalhados e se repetem pelo corpo, criando uma estampa sobre a pele. E aqui nós temos uma outra tribo, um outro desenho totalmente diferente, não é? Que é a tribo Assurini. Já é totalmente diferente daquelas que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, nós vamos à nossa atividade da semana. Não precisa ter pressa para fazer atividade, vai com calma, que você tem a semana toda para dar conta da atividade de arte, tá bom? Bem, nós temos lá no box Arte em Casa, que é na página 82, que diz assim: adereços, cerâmicas, cestarias e pinturas corporais indígenas costumam ter desenhos feitos com linhas e formas geométricas, né? Inclusive, nas nossas aulas eu estou sempre mostrando aqui os desenhos, as linhas, as cestarias, as cerâmicas, ok? Com o familiar, pesquise imagens de grafismos de povos indígenas brasileiros e escolha um para observar e desenhar. Então, você vai observar aquele grafismo, aquele estilo de grafismo e você vai tentar desenhar exatamente como você viu ali na sua pesquisa, tá bom? Outra atividade. Crie alguns símbolos usando linhas e formas que estejam relacionados às coisas importantes para você. Depois faça um grande grafismo com eles. Escolha os materiais e bom trabalho. Então, você vai criar alguns símbolos. Esses símbolos, nesses símbolos que você vai criar, você vai usar linhas e formas. E aí, esses símbolos, eles devem ser importantes para você. Algo que você quer criar, tá? É seu, é sua identidade. Você vai fazer esse desenho bem bonito do seu grafismo lá na página 85 do livro de vocês, tá bom? Então, beijo da tia Sheila. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.